Glória a Jesus, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. E que cada um possa assimilar o que Deus quer falar. Amém. Deus, Ele vive e Ele fala. E o tema é a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Nesse momento, estão acontecendo milhares de cultos na face da terra. Milhares de encontros. E com certeza, Deus está bradando, Deus está falando com muita gente. Em muitos desses lugares, Deus está falando com muita gente. Só que muitas dessas pessoas estão ouvindo e outras não. Muitas estão ouvindo porque querem ouvir e outras não estão ouvindo porque não querem ouvir. Porque em muitos desses cultos, certamente a palavra está sendo confrontadora. E tem pessoas que não gostam de ser confrontadas. E é o próprio Deus falando. Essa que é a questão. Agora, muitas pessoas me procuram dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo discerni-la. E outras tantas, para as quais eu pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Elas dizem, eu não tenho ouvido a voz de Deus. E amados, tem tantas maneiras de você poder ouvir a voz de Deus. Num culto, uma palavra que você esteja buscando. De diversas maneiras Deus fala. Porque Ele é vivo. E hoje, muito mais do que antes no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, quando vinha o Espírito Santo sobre eles, e eles falavam ao povo, mas muitos também não ouviam, não queriam ouvir os profetas. Agora, veja bem, hoje nós temos a possibilidade de ouvir, como eu disse, muito mais. Por quê? Por causa do Espírito Santo que foi derramado. Só que muitos não estão ouvindo, e eu vou dizer eu já vou dar logo de cara o desfecho, por que muitos não ouvem, e como ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, às vezes as motivações estão erradas. E quantas pessoas estão buscando a Deus, querendo ouvir, mas com as motivações erradas, querendo coisas que não são boas para elas, ou querendo receber coisas de Deus, ou muitas vezes só querendo receber coisas de Deus, a fim de gastar nos seus deleites. São motivações erradas, como eu disse. E essas pessoas nunca vão conseguir ouvir a voz de Deus enquanto tiverem essas motivações erradas. O Espírito Santo mora na vida de muitos, amém? Só que da mesma fonte não tem como jorrar água amarga e água doce. O Espírito Santo não vai querer viver numa casa que está suja e que precisa de limpeza, cuja pessoa não quer limpar sua vida. E vive com coisas mescladas, ao mesmo tempo quer as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo não quer largar as coisas velhas, as coisas mundanas. Mentira e tantas coisas que oprimem, que deixam pessoas angustiadas, melancólicas, e essas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Então eu disse, logo de cara eu já vou falar por que muitos não ouvem, e um dos motivos é esse, motivações erradas. Agora está claro ali em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 3, nós vamos até o 6, e nós vamos dizer logo de cara como Deus fala, como muitos podem ouvir a voz de Deus. Aleluia. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastares em vossos prazeres. Motivações erradas. Agora tem uma coisa aqui no capítulo 3, que tem pessoas que com a mesma boca, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Não tem como. E aqui continuando, em Tiago capítulo 4 mesmo, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Eu estou falando de pessoas que têm coisas mescladas dentro delas. Deus disse uma coisa para Jeremias, eu nem ia falar isso aqui, mas cabe aqui nessa palavra, lá em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus estava levantando ainda Jeremias, já tinha dito para ele que ele seria profeta das nações, e que Deus ia usá-lo para falar em muitas nações, a muitos povos, mas ele precisava fazer algo na vida dele, e que ele não tinha feito, e Deus disse para ele, que queria que ele fosse o porta-voz de Deus, e aqui em Jeremias capítulo 15, 19, Deus diz para ele, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e me servirás, se apartares o precioso do vil. Não tem como o vil ficar com o precioso na mesma casa, já que você é casa de Deus, você é casa do Espírito Santo. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Deus está falando isso, Jeremias, não entra ali, você vai se contaminar, não fica com eles. Eu estou te tirando de fora deles para que você seja o meu porta-voz e você possa apartar de você aquilo que é vil, aquilo que não presta, aquilo que é lixo, para que fique só o precioso. Aí sim, para que você seja o meu porta-voz. Entenda que Deus quer te levantar como um porta-voz dele. Oh, aleluia. E amados, nesses dias, eu tenho visto tantas pessoas, muitas pessoas que têm nos procurado, porque querem pôr a vida em ordem. Isso é um mover do Espírito de Deus. Deus está se movendo para que muitas pessoas se acertem. Permita que Deus as santifique, porque quem nos santifica é o próprio Deus, desde que nós queiramos que Ele faça isso. Ele vai fazer, e Ele quer fazer na sua vida. Amém. Deus, Ele quer ir até o fim com você, entenda isso. Mas Ele não poderá ir, se você não quiser que Ele faça o que Ele tem para fazer. Deus não vai arrancar pedaço de ninguém, hein? E Deus não quer destruir ninguém, a vida de ninguém, muito pelo contrário, Deus quer edificar e te fazer uma pessoa melhor, ou muito melhor do que você já foi, com certeza, totalmente diferente de como você já foi. Continuando, Tiago, capítulo 4, aleluia, Deus santo, glória a Deus, aleluia. Nossa, eu estou em Pedro já. Ok. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é isso que eu estou falando. Na mesma casa, não pode habitar sujeira e, ao mesmo tempo, o poder de Deus. Tem muitas pessoas que estão agarradas ainda às coisas velhas. E como que ela vai poder ouvir a voz de Deus? E fala isso para mim. Como que ela vai conseguir ouvir? Se ela não quer que Deus tire, ou ela não quer tirar essas coisas velhas, coisas que estão destruindo muitas vezes a pessoa, coisas que estão bloqueando, coisas que estão travando as bênçãos que Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu, mas muitas delas estão travadas. Culpa da própria pessoa que não quer largar essas coisas velhas, amados. O amor de Deus pela sua vida é infinito. É imensurável, como nós temos dito aqui. Ou pensais que em vão diz a Escritura? Deixa eu te falar uma coisa, tem parâmetros e princípios de Deus, que Deus nunca vai mudá-los. Ah, mas isso está escrito lá na antiga aliança, mas por exemplo, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, Deus nunca vai mudar isso. Como isso aqui, ele diz, na Escritura, que já dizia lá na Escritura,
que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Por que diz isso? Que o Espírito tem ciúme? O Espírito de Deus tem ciúme, ciúme santo, lógico, porque ele é o Espírito Santo. Por quê? Ele te comprou, não comprou? Um dia você declarou que o Senhor Jesus é teu Senhor, não foi isso? Que você estava cansado de viver daquele jeito, que você queria uma mudança, uma transformação na sua vida, e você chegou em Jesus e falou, não, Ele é a verdade e o caminho, a vida, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero declarar o seu senhorio, eu quero me livrar de tudo isso que está me perturbando e que está me afundando. Então a minha vida, hoje eu te convido para ser o Senhor da minha vida. A partir dali, entenda, Ele começa a habitar na sua vida, porque Jesus disse, eu e o Pai viremos a Ele, faremos morada. Morada, você é morada. Então a partir dali, o Espírito que vem habitar vai ter ciúme quando você quer misturar as coisas, quando você quer amar outras coisas e deixar de amar a Deus que você disse que queria na sua vida como Senhor e Salvador. É o que está dizendo. Antes, versículo 6, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, coisas que Deus não vai mudar. Passarão céus e terra, mas isso ele não vai mudar. A mesma coisa, aquilo que ele te deu, ele nunca vai querer de volta. Os dons, a vocação que ele te deu, são irrevogáveis, porque ele te ama. Quem ama não quer as coisas de volta. Como, por exemplo, você vê, de repente, casais que se desmancham no relacionamento, e um pede para o outro, e aquele negócio que eu te dei, eu quero de volta. E aquele brinco de ouro, aquele anel de brilhantes, ou até bijuteria, aquele aparelho de som que eu te dei, porque você queria tanto, pode me dar de volta aí. Como você vê muitas vezes num divórcio, um querendo do outro as coisas de volta, e Deus que te ama profundamente, de paixão, que te deu Jesus, que te deu a salvação, pagou um alto preço, e te deu dons, a vocação, te deu talentos, te deu herança, ele não vai pedir de volta, porque ele é Deus. Aleluia, imensuravelmente Deus, inequivocadamente Deus, ele nunca deixará de ser Deus, e ele é amor. Você o ama porque ele te amou primeiro. Olha, tudo Deus fez, ele deu a fé para você crer nele, ele deu o Espírito Santo, ele deu a vida, ele deu tudo. Então, ele tem o direito de ter ciúmes. Você entendeu isso aqui, que a palavra está dizendo? A melhor maneira de você poder ouvir a voz de Deus é ter um coração quebrantado e rendido, você vai ouvir. Só que, tem muitas pessoas que questionam 24 horas a Deus. Vivem questionando, amados. Deus não se questiona, você ama ou não? Deus é luz, já vou dizer logo de cara, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, não procura defeitos em Deus. Ele não tem nenhum. Tanto é, ele é tão perfeito, que te deu livre-arbítrio. Para você escolher se você quer amá-lo ou não, se você quer Jesus ou não, se você quer salvação ou não. Você tem o poder da escolha. E glória a Deus, porque tem uma escolha que é a salvação, que é a vida eterna. Ele veio para dar a vida eterna. Foi um mandamento. Olha só, Deus é tão maravilhoso, tremendo, profundo, extraordinário, que Deus deu um mandamento para o filho, você vai lá e dá o meu mandamento. E Jesus disse, o mandamento lá em João 12:50, Deus me deu, o Pai me deu o mandamento, e este mandamento é a vida eterna. Aleluia. Já pensou o mandamento de Deus ser a vida eterna? Foi isso que ele fez. É obra da cruz, amados. Então você pode ouvir a voz de Deus a cada dia. E ele diz, ele dá a graça aos humildes, ou seja, o coração quebrantado vai ouvir a voz de Deus, porque Deus é como se ele derretesse, Deus se derretesse como manteiga, né? Tem essa palavra, esse dito, coração se derreteu como manteiga. É a mesma coisa, o coração de Deus se derrete como manteiga, um coração quebrantado, porque ele diz que não resiste. Ele acolhe e ele fala. Aleluia. Aleluia. Aqui está dizendo,
Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes tem o sujeitai-vos a Deus. Como em Deus, eu estava dizendo, como Deus falava na antiga aliança, usava os seus profetas. Agora, olha só, Deus queria falar o povo e batia nessa tecla, o povo precisa me ouvir. Olha como é que foi a história, diz que ele levantava profetas de madrugada para buscá-lo, para que ele pudesse dar a mensagem, para que aqueles profetas dissessem ao povo, mas o povo não queria ouvir. Por exemplo, Jeremias 29, 19, aleluia, muitos aqui, que estão em casa, estão aqui também, a partir de hoje vão começar a ouvir a voz de Deus. Porque a mensagem é para isso. Separe o precioso do vil. Tire o que está mesclando a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Porque você, olha só, tem lugares que os corações estão tão abertos, tão quebrantados para ouvir a voz de Deus, que Deus fala poderosamente. Quantos lugares eu fui e Deus bradou, porque as pessoas queriam ouvir. Fosse dura a mensagem ou não, as pessoas queriam ouvir, as pessoas estavam com o coração, de fato, muito quebrantados, e Deus bradava, Deus falava, e os sinais se manifestavam. Você pensa o quê? Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, sempre será. Ele quer falar, Ele quer dizer coisas importantes à sua vida. Com certeza, Ele quer que você saia daqui diferente. Não sair diferente e amanhã mudar de novo e voltar a ter as coisas velhas novamente. Não é assim. Que eu falei, Jeremias 29, 19, portanto, olha só, como Deus fazia, pois não deram ouvidos às minhas palavras. Deus bradava através dos seus profetas. Então, eles tinham a oportunidade de ouvir a Deus. Não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Eles tiveram muitas oportunidades. 35:15, ele alonga mais o discurso, e diz lá, Jeremias 35:15, também vos enviei todos os meus servos, os profetas. Olha o que ele diz, todos. Eu enviei o Espírito Santo sobre eles, para isso, para dar o recado, madrugando e enviando, e dizendo, convertei-vos cada um do seu mau caminho, emendai os vossos corações, e não sigais após outros deuses para os servir, então ficareis na terra que vos dei, a vós e aos vossos pais, mas não inclinaste os vossos ouvidos para mim, nem me obedecestes. Olha só, Deus amava aquele povo que ele levantou para, no meio daquele povo, trazer o seu filho, trazer o Messias. Meu Deus, quantas vezes, e Deus queria dar refrigério, Deus queria dar renovo àquele povo, mas não, sabe o que eles fizeram? Começaram a inventar moda, inventar regras, para acrescentar a lei que eles tinham, eles começaram a inventar, a ponto de chegarem a 613 normas. Olha o que diz Isaías 28, 10. Olha, como Deus é bom. Isaías 28, 10. Vamos direto, 28, 12. Depois nós vamos falar 10. 28, 10. A qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Impressionante. 10, olha só o que eles estavam inventando. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para de inventar moda. Olha só, Deus me disse, tem bradado ao meu coração, eu preciso falar para vocês. Deus tem falado algo comigo. Que Ele está fazendo muitas coisas novas. Mesmo muitas coisas novas, muitas, mas só que ele diz o seguinte, não considere mais o seu passado, não considere mais o velho, porque ele já está trazendo, já começou a trazer coisas novas, isso é algo que você pode perceber se você quiser, Deus vai fazer coisas que você nunca viu,
porque ele vai massacrar o inferno. Escute. Mas para aquele que o ama de fato, aquele que quis corrigir, que acertar a sua vida. E aí ele diz ainda no versículo 13, mas no 11 ele diz, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo. Olha, eles não queriam ouvir os profetas lá do meio deles, os próprios israelitas, profetas que Deus levantava, eles não queriam ouvir. Aí Deus disse, vocês vão ouvir povos de outra língua, de outra nacionalidade, vai falar com vocês. E versículo 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caem para trás, e se quebrando, e se enlaçem, e sejam presos. Os próprios laços, eles criaram tantas regras, tanto emaranhado, Jesus falou isso, que eles se enredaram nas próprias regras deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente inventando moda, coisa que Deus falou para não fazer, coisa que Deus não disse. Quanto modismo que você vê hoje, amados, é fácil hoje inventar coisas, é muito fácil. Tudo bem, Deus estabeleceu aí uma tecnologia tremenda, violenta, para propagar sua palavra mesmo, mas muitos estão usando essa tecnologia para espalhar heresia e para criar modismos. Não são todos os que eu ouço, não são todas as pessoas que eu ouço, tem pessoas que eu nem ouço e nem quero ouvir, porque tem pessoas muito persuasivas, cuidado. Tem pessoas que estão debaixo de um espírito de encantamento e as pessoas acabam babando por elas, e ficam encantadas. Isso não é unção, é encantamento. Essa é a falsa unção é o encantamento. E quantas pessoas estão sendo enredadas nisso? Escuta o que eu estou falando, e hoje em dia é fácil, mas você é inteligente. Eu creio que você veio aqui porque você quer ouvir a voz de Deus. Quando Jesus chegou, tinha tantas regras, tantos parâmetros, porque veja bem, Deus ficou sem falar com o povo por 400 anos, de Malaquias até chegar em Mateus, até chegar a vinda de Jesus, melhor dizendo, o próprio João, que nasceu 6 meses antes de Jesus, porque ele veio na frente até no nascimento, para preparar o caminho para Jesus. Olha, amados, que interessante, hoje Deus está levantando muitos ungidos, muitos, no mundo, para preparar a volta dele. Porque Deus não vai fazer se nós não levantarmos um clamor. Por isso nós temos o Espírito do Deus vivo, para nós podermos conectarmos com Deus, clamarmos, falarmos com Ele, e Ele fazer, Ele entrar em ação. Aleluia. Deus está respondendo muitas das orações nesses tempos. Escuta o que eu estou falando, aleluia. Então Deus ficou 400 anos. Nesses 400 anos eles inventaram, porque a palavra já dizia, profeticamente, Jesus usou o profeta Isaías para falar, vai ser regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então eles tiveram 400 anos para emendar um monte de coisa. Por isso que existe hoje o Talmud. O Talmud foram todas as regras que eles inventaram, que ali não é sabedoria de Deus, coisa nenhuma. Amém? Porque Deus não inventa coisas para te prender, muito pelo contrário, Deus traz coisas para te soltar das armadilhas e dos cativeiros. Oh, glória a Deus, dê um aplauso a Jesus, porque Deus é bom, amado. Jesus foi tão forte, quando Jesus veio e manifestou todos os sinais, todas as características da sua messianidade, porque ele realmente era o Messias, ele é o Messias, ele é o Salvador. Ele manifestou todas as características e todas as qualidades do Messias, mas eles não ouviram, não fizeram questão de ouvir, ou até muitos ouviram, mas se tornaram surdos, porque não quiseram. Muitos viram, mas se tornaram cegos, porque não quiseram ver todos os sinais
do Messias que se manifestava em Jesus. E Jesus disse aqui, em Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17, olha que tremendo. O que ele disse, muitos quiseram ver lá no passado, e não viram o que eles estavam vendo. Mateus 13, 16 e 17, mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Estava dizendo aos discípulos, não ao bando de fariseus e religiosos. Puxa vida, que oportunidade que eles perderam. Por isso que ele disse, eis que a vossa casa ficará deserta. E ficou deserta. Jerusalém foi destruído, o templo destruído, eles foram espalhados por 1800 anos de tralalá, por todas as nações, mas Deus, para cumprir a sua palavra, os trouxe de volta para a nação, e eles, é a nação interessante, né? Uma nação, um povo, que tivesse sido espalhado, não sendo o povo israelita, com certeza já teria desaparecido da terra, 1800 anos, mas eles não, Deus, para cumprir a sua palavra, trouxe o povo de volta para a sua terra, e estabeleceu de novo como povo de Israel. Eita Deus Todo-Poderoso, amado, para um pouquinho, só aí, só por isso, você já prova a existência de Deus. 1800 e tantos anos, eu os trarei de volta do exílio para a sua terra, eu os recolherei, e ele recolheu. Não é maravilhoso isso? E nós, 2000 anos o Espírito Santo foi derramado, como disse o profeta Joel, em Joel 2, a partir do 28, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, não é sobre todas as pessoas, não é isso, sobre todos aqueles que querem. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai tomar todo o seu corpo. Uau, a unção está no corpo, amém, amados? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo está no corpo. Que você queira, se abra para isso, e Deus vai te encher, até o ponto de glorificar a sua vida, como glorificou o corpo de Jesus, aleluia. E olha o que ele diz, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, 17, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram, do passado. Eles almejaram conhecer esse dia, o dia em que o Messias estaria na terra. Eita, porque eles tinham a promessa, eles tinham a palavra profética de que isso aconteceria, e que Deus levantaria no meio do povo deles o Messias, como de fato aconteceu, mas eles não viram. Mas aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam vendo, ouvindo Deus, e os religiosos, fariseus, sacerdotes não quiseram. Meu santo Deus Todo-Poderoso. Sabe o que vai acontecer? Porque Deus prometeu que todo Israel seria salvo. Como? Deus vai tratar com eles quando a igreja foi retirada da terra. Vai ser a angústia de Jacó, que já estava predito no livro de Jeremias. Vai ser o tempo, os 7 anos da angústia de Jacó, quando eles vão fazer um acordo de paz com o anticristo, pensando eles que será o Messias. Mas o Messias a gente sabe que é Jesus. E o que vai acontecer? Na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, o próprio anticristo vai mandar cessar o sacrifício, porque eles vão voltar a sacrificar, vão levantar o templo, e vão voltar a sacrificar lá no templo, os animais, os bezerros e todo aquele negócio. Sendo que o sacrifício perfeito que foi Jesus, já foi feito. Amém? Já foi feito, sacrifício perfeito, sangue incontaminado. Mas eles vão voltar a sacrificar. Quando chegar na metade, 3 anos e meio, ele vai mandar cessar o sacrifício. O anticristo. Por quê? Ele vai querer adoração para ele. O que o judeu não admite, e não admitiu em Jesus, foi quando ele se declarou filho de Deus. Que era e que é. Eles, apesar que a palavra dos olhos estavam cegos, verdadeiramente, porque lá em Isaías capítulo 7 já dizia, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então, a palavra já dizia, é infalível a palavra de Deus,
Então se cumpriu. Ele era o próprio Deus em carne. Opa! Mas quando foi dito isso, eles falaram, é blasfêmia! E pegaram em pedras e ali, a partir dali, tramaram a morte dele. Olha só. Mas aí o que vai acontecer? O anticristo vai entrar no templo e vai exigir adoração para ele. E aí eles vão ver, ele não é o Cristo, ele não é o Messias. E o que vai acontecer? Eles vão quebrar, os próprios judeus vão quebrar o acordo. Aí eles vão sofrer a maior perseguição da história da humanidade. Jesus falou sobre isso. O sofrimento, a perseguição vai ser tal que nunca houve antes. Aquela que vai vir depois dessa, nunca mais outra haverá como essa. O sofrimento, a perseguição que eles vão ter. Eles vão ter que fugir lá para o deserto. Muitos dizem que vai ser Petras, lá na Jordânia, lugar onde eles vão se esconder do anticristo, mas eles vão ser sufocados. E a partir de então, eles vão começar a vasculhar a palavra, porque eles vão ver que não é o Messias. E eles vão começar a estudar de novo, e vão escavar, vão procurar. Então, quem é o Messias? E eles vão chegar em Jesus. Eles vão chegar em Jesus, buscando na própria palavra. Eles vão saber, realmente era o próprio Filho de Deus. É Ele, Jesus, que nós rejeitamos. Aí, eles vão ter a revelação, porque vão buscar e vão clamar. No momento do maior aperto da história da humanidade, eles vão clamar por Ele, bendito que vem em nome do Senhor. Foi o que Jesus disse, não voltareis a me ver mais, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Ali Ele volta. E resgata o remanescente de Israel. Oh, glória a Deus! E vai cumprir a palavra. E destrói todos os exércitos que forem contra eles. Mas não era essa a mensagem. Mas eu precisava dizer isso. Sabe por quê? Porque hoje nós podemos ouvir a voz todos os dias. Porque somos casa, somos moradia de Deus. Mas não misture as coisas. Em nome de Jesus, não misture, porque Deus não quer viver numa casa misturada, mesclada, mixegenada. Não quer. E ele disse lá em João 20, 29, quando Tomé duvidou e tocou, ele apareceu a Tomé, ele viu as feridas. E aí ele adorou e disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse para ele, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amados, hoje Jesus não é mais humano, carne e osso, ele é glorificado. Ele tem um corpo, continua com o corpo, mas glorificado. Hoje ele não é mais unigênito, hoje ele é primogênito. Oh, aleluia! Hoje é muito mais denso ainda do que o próprio Jesus que andou com eles aqui fisicamente, amados, porque tudo se cumpriu. Ele derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que crê, aleluia, glória a Deus. Então ele está dizendo que nós somos muito mais bem-aventurados do que eles, do que os próprios discípulos. Escuta isso, oh glória a Deus, nós somos um povo muito mais bem-aventurado do que aquele. Oh gente do céu, aplaudam a Jesus por isso. Aleluia. Agora, queridos, escute o que eu vou te dizer. Paulo manda uma carta para todos, muita gente crê que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Por que carta aos Hebreus? Carta ao povo judeu, que ele escreveu várias cartas, povo de Coríntios, Filipenses, Tessalônica, Gálatas, Filipos e por aí vai. E escreveu aos Hebreus também, escreveu aos Romanos, e escreveu aos Hebreus. E ali ele diz, se hoje ouvirdes a sua voz, ele está falando para os judeus, para os hebreus, se hoje ouvirdes a sua voz, lá em Hebreus capítulo 3, não endureçais o vosso coração, como lá naquele tempo. Olha que tremendo isso. E você está ouvindo a voz dele hoje, porque ele está falando contigo, eu tenho certeza que ele está falando aqui com muitos, e muitos aí que estão em casa também ele está falando, para você abrir o seu coração, se quebrantar rapidamente, aleluia, mudar as motivações do seu coração, aleluia, a motivação ser pela face de Deus, por ouvir, desejar ouvir, você vai ouvir, amados, você vai ouvir, muitos vão começar a ouvir a voz de Deus, como nunca antes, oh, glória a Deus, aleluia, e eu quero
dá o desfecho aqui alinhavado dizendo o seguinte: no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3, o Espírito Santo fala a 7 igrejas na Ásia. E a cada uma das igrejas, na finalização da carta, ou da mensagem, da admoestação, porque Deus estava admoestando cada igreja sobre alguns aspectos que eles estavam falhando. A única que não é repreendida ou admoestada é a igreja de Filadélfia. E Filadélfia significa fraternidade. Era um povo que realmente amava a Deus e cria na sua palavra e perseverava na palavra. Olha só, persevera na palavra. Guardaste a palavra da minha perseverança. Olha o que ele diz. Por isso, eu não vou precisar tratar com vocês. Por isso que eu vou guardar vocês na tribulação que virá sobre toda a face da terra. Eu vou guardar vocês. Com vocês não vai acontecer nada, porque eu conheço o vosso coração. Vocês realmente me amam. Vocês realmente perseveram em mim. Aleluia. Mas, em toda a finalização, ele dizia: ouça, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas, você pode procurar lá. No finalização, ele diz: ouça o que o Espírito diz, quem tem ouvidos, melhor dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está falando conosco. Ouça o que o Espírito quer falar contigo. Aleluia. Mas, amados, tem uma igreja que tem uma diferença ali. Jesus não podia entrar lá. Jesus não entrava lá porque eles estavam envolvidos com tantas coisas que era totalmente fora dos conceitos de Deus, dos parâmetros de Deus, dos princípios de Deus. Eles mesmos estavam encastelados ali, ou enfastelados de tantas coisas, que eles idolatravam o próprio dinheiro. Era uma igreja potente, tinha tudo, mas Deus disse para ela: vocês não têm nada. Porque eles mesmos diziam na demonstração que o Espírito está fazendo lá: nós temos tudo, não precisamos de nada. E Deus fala para eles, envia o recado para eles: olha, você não sabe que você é pobre, cego e nu. Eu te convido a comprar o ouro refinado, que é a própria presença. Ele diz: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado no fogo, na prova, para que tenhas riquezas e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eles tinham dito: eu sou rico, eu tenho tudo. Tem muita gente aí que pensa que não vai acontecer nada com eles. Eles estão bem, tem montanhas. É verdade, é o que está dizendo aqui. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes, né, o que eu já disse aqui, que és um coitado miserável e pobre, cego e nu. E Jesus queria entrar, porque Jesus é insistente em querer falar, Jesus é insistente em querer se manifestar, Jesus é insistente conosco, amados. Por isso que ele sempre está admoestando, alertando, querendo te conduzir, querendo te realmente te reger, querendo te dar direção. Mas quantas pessoas que não querem, quando ele convida a pôr a vida em ordem, não querem largar o velho, amados. Escuta, não vai arrancar pedaço, larga esse velho, para que você conheça o melhor de Deus, a vontade de Deus, que, né, que eu tenho dito é boa, perfeita e agradável, porque Deus tem coisas estupendas para fazer na sua vida. Você pode ter certeza disso. Ele quer te dar uma vida nova, a muitos, ele quer dar as coisas novas, mas tem muitas pessoas que continuam olhando para trás e presas lá. Mas olha o que diz aqui, no versículo 20, esse é o versículo chave aqui para nós: eis que estou à porta e bato. Ele batia na porta daquele povo: eu quero falar, eu quero falar. Se alguém ouvir a minha voz, para ouvir a voz precisa querer. E muitas vezes você lê aqui, mas não pensa nisso. Para ouvir precisa querer, desejar. E eu desejo ouvir a cada dia da minha vida, porque eu sei que ele fala, e ele tem falado.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai ouvir, porque tem muitas pessoas que ouvem de fato, mas não abrem a porta. Olha o ponto aqui. Não abre a porta para ele arrancar tudo que não presta. Ele mesmo arranca. Quando você quer e quando você deixa ele fazer isso. Entrarei em sua casa, você mesmo. E com ele cearei, ele comigo. Aleluia. Olha, eu vou ter comunhão. Sabe lá o que é ter comunhão com Deus? Comunhão diária. Não é comunhão de vez em quando. Não é ouvir a voz de vez em quando, como lá na antiga aliança, que ele de vez em quando mandava o Espírito Santo sobre os profetas para eles darem um recado ao povo. Não. Aqui você pode ouvir todos os dias da sua vida. Porque ele mesmo disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz, o Espírito Santo virá, estará convosco para sempre. Então eu digo, só não ouve quem não quer. Entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O Senhor quer cear contigo todos os dias. Quer manter a comunhão contigo. Ele veio. E um dos fatores principais é ter comunhão contigo. Nós somos convidados, chamados à comunhão de Cristo, ouvir a sua voz. Como eu disse, é mão dupla. Você fala, ele ouve, e ele responde, e você ouve. Aleluia. Mas muitas das vezes ele vai requerer algo de você. Olha, está vendo aquele negócio? Tira fora. Está vendo aquele negócio que você tanto ama? Entrega para mim. Eu vou te dar melhor do que isso. Isso aí que você tanto ama, tanto idolatra, está te afundando. Deixa isso. Que eu vou te dar algo que você jamais sonhou, que você jamais imaginou. E você vai começar a ouvir a minha voz. É isso que ele estava dizendo naquela igreja que não queria que ele entrasse, porque eles estavam envolvidos com eles mesmos. Mas ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Olha o que ele está falando para aquela igreja, para cada uma ele dá um tipo de desfecho, e para essa ele falou, você vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Aí ele arremata, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Tem pessoas aí, Deus está me dizendo, que tem ligações com pessoas que teve paixão no passado e gostou. Mas essas ligações fizeram mal. Assolaram. Corromperam sentimentos e emoções. E Deus está falando, deixa isso. Deixa eu arrancar isso da sua vida. Para te dar aquilo que é permanente, aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai te dar alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas materiais, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Deus é bom. Ouça. Você vai ouvir Lamassuri canta, Ripalamasharabaracarabacá. Elamassuri canta. Tem pessoas que estão sendo corroídas por uma conexão que teve. Estão sendo corroídas de verdade. Mas hoje isso vai cessar na sua vida em nome de Jesus. Tem pessoas que estão sendo corroídas pela sua razão. E isso está afetando cada vez mais. A tua razão para nada serve diante de Deus. Amados, não bata mais a cabeça. Não seja persistente naquilo que te mata, naquilo que está te afundando. Porque Deus quer te dar algo tão glorioso que vai te edificar e vai te levantar.
e vai te fazer um homem, uma mulher de Deus de verdade, cheia do Espírito Santo, da presença dele. Aleluia, glória a Deus. Não seja orgulhoso. Tem pessoas que o orgulho estão consumindo-as também. Orgulho, amados. Bate o pé naquilo, orgulho. E Deus diz que resiste. Isso também se traduz em altivez. E Deus resiste ao altivo, escuta isso. Aleluia. É tão bom a comunhão quando as pessoas que estão dentro daquela comunhão são pessoas que têm um coração humilde. Pessoas que ouvem. Não pessoas que vivem criticando. Meu Deus. E que vivem querendo pôr o dedo na ferida dos outros. Amados, eu vou dizer uma coisa, eu já passei disso há muito tempo. E hoje Deus quer fazer uma obra, algo diferente na sua vida. Porque Deus quer alcançar muitos através da sua vida. Deus quer libertar muitos através da sua vida. Deus quer consertar muros quebrados através da sua vida. Deus quer endireitar veredas de muitos através da sua vida, começar pela sua, para que você seja usado para endireitar as outras. Oh Deus amado, Deus quer que você seja o porta-voz dele ali onde você está, para que muitos conheçam a glória dele e vivam diante dele, andem diante dele. Aleluia. Lamassuri canta, ripa labassuri coma, narxeriandarabá. Ele massuri cantarabá. Amada, escute o que eu vou te dizer. Tem coisas que aconteceram na sua vida e que deturparam suas emoções. Porque o plano do inimigo era destruir suas emoções, seus sentimentos, para que você se tornasse uma pessoa fria e dura de coração. Mas o Senhor manda te dizer que está quebrantando o seu coração e está tirando tudo isso que te machucava. Mas para isso precisa uma coisa: liberar perdão. Pensa comigo agora, que essa pessoa que você não libera perdão, não perdoa, Deus também a ama. Por pior que ela seja, não importa o que ela tenha feito, dito, mas Deus também a ama. Deus ama o pecador, abomina o pecado, mas ama o pecador. Porque a obra da cruz foi destruir a parede de inimizade que tinha entre as pessoas, e as pessoas também tinham com Deus, porque havia um muro de divisão dos homens para com Deus, que eram os pecados. E Deus derrubou esse muro, levando os pecados de todos. E Deus está manifestando uma nova edificação na sua vida. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Tem coisas retidas, viu? Tem coisas retidas que Deus quer liberar já há muito tempo. Mas vocês vieram para ouvir isso. As coisas velhas que estão fazendo mal, sendo nocivas, e Deus quer tirar a partir de hoje, para que você conheça as coisas novas. A palavra diz que em Cristo vivemos em novidades, e novidades a cada dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amada do Senhor, Deus quer arrancar essa depressão da sua vida a partir de hoje. Tem crenças antigas que Deus quer anular a partir de hoje na sua vida. Houveram muitas machucaduras com pessoas, até da família, e perdas, mas Deus é o Deus da restituição. Deus quer lhe restituir uma alegria que, aliás, é muito maior do que você já teve. A alegria que você teve foi temporal, foi passageira, mas Deus quer te dar uma definitiva. Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o psiquiatra dos psiquiatras, médico dos médicos. E Ele manda te dizer: entrega a sua vida a Ele, entrega.
porque Ele tem uma obra gloriosa, maravilhosa para fazer, para que você tenha o testemunho, as pessoas vejam em ti a própria presença de Deus, vejam em ti a glória de Deus. Muitos olharão para ti e vão querer o mesmo Deus, e vão querer a mesma libertação que Deus começa a operar a partir de hoje. Aleluia, Deus é bom, hein? Deus está falando aqui, glória a Deus, aleluia. A voz do Senhor é a voz dele, amém? Deixa eu falar, você quer entregar sua vida efetivamente a Jesus? Quer? Fica de pé no seu lugar. Eu não sei nada da sua vida, o que eu sei é o que o Espírito Santo está dizendo, amém? Glória a Deus, aleluia. Você quer reafirmar o seu voto com Deus hoje? Fica de pé também no seu. Você quer reafirmar a sua fé em Cristo hoje? Quer? As coisas estão lá para serem desatadas para a tua vida. Você quer? Eu não estou falando isso para te convencer. Quem te convence é o Espírito Santo, não. Você quer? Reafirmar, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Deus é bom. Vocês vão ver como Deus fala. Tem um testemunho do Diego, daqui a pouco ele vai dar, amém? Oh, glória a Deus, meu Deus santo. Vamos fazer uma oração aqui. Igreja, me ajuda aí, porque Deus está operando grande resgate esse ano. É o ano do grande resgate. Quantas pessoas Deus vai levantar? Porque os últimos serão primeiros. Escute, serão primeiros. Não pensa você que os primeiros lá que serão primeiros. Não, os últimos agora, nesse tempo, serão os primeiros, diante de Deus. Então vamos orar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, e eu creio em tudo que foi dito hoje, porque a Tua palavra. Eu quero te convidar para que o Senhor, que é o Deus vivo, seja o Senhor da minha vida, o Salvador, o que deu a sua vida pela minha. Baixa um pouquinho aí, para um pouquinho. O que deu a sua vida pela minha. Aquele que é o resgatador, que ressuscitou o terceiro dia. Eu declaro a minha fé em Ti a partir de hoje, verdadeiramente, e me arrependo dos meus caminhos do passado, dos meus pecados, e eu peço a Ti hoje, escreva o meu nome no livro da vida, porque o Senhor disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, diante dos anjos. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande salvação. Eu quero essa nova vida. Eu quero conhecer todas as novidades que Tu me preparaste, todas as coisas novas. Eu quero começar a vivê-las a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Lama suricanta. Rei xeremarabacalaba. Eremantrobocomanaba suricanta labarra. Querida, Deus vai te dar aquilo que é da vontade dEle, e grande vai ser o teu testemunho e a tua alegria. Segura essa palavra hoje, em nome de Jesus. Não considerei as coisas passadas mais na sua vida, e nem olheis para as coisas antigas, porque Ele está fazendo coisa nova a partir desse tempo. Aleluia, glória a Deus. Eu declaro o Espírito Santo envolvendo cada um de vocês, a cura, o resgate, a libertação, o renovo, venha em grande profusão nas vossas vidas, em nome de Jesus. Deus vai te dar sonhos, e já te deu o dom de sonhos proféticos. Receba. Qual o seu nome? Receba, Gabriela. Sabe o que quer dizer Gabriel? Gabriel e Gabriela, a mesma coisa. Mensageiro de Deus. Ele também é Gabriel? Obrigado, Jesus. Hoje houve a mensagem de Deus para as vossas vidas. Amados, não sei se você está reparando o que Deus tem feito em cada culto. Não sei se você tem reparado. É Deus, não sou eu, é o Espírito Santo.
Então Deus trouxe a mensagem. E Deus, você vai começar a ter sonhos de Deus na sua vida. Isso é dom de sonhos proféticos, sonhos celestiais. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E Deus vai te usar na profecia também. Glória a Deus. Deus vai te usar em cânticos espirituais. Deus vai te usar. Eu vejo cultos na sua casa. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu vejo cultos de ações de graças, porque Deus vai fazer coisas novas lá no meio dos teus. É um tempo de um grande resgate. Oh, glória a Deus. Os olhos do Senhor estão postos sobre ti, para anular todo o mal do passado. Aleluia, igreja do Senhor. Deus é bom, hein? Oh, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo tem conduzido, porque eu não faço apelo para a salvação. Isso é obra do Espírito Santo, que está fazendo de acordo com a própria palavra, como fez lá com os apóstolos, como faz ainda, continua fazendo. Amém, amados? Diego, você tem um testemunho, vem cá. E um aplauso a Jesus pela vida do Diego. Ele está vindo há pouco tempo, mas de repente Deus começou a falar com esse jovem aqui. E teve algo que o Espírito Santo foi na veia. Como é que foi o negócio? Não posso? Teve um dia, na verdade aconteceu no dia 17 de dezembro. Curiosamente é um vídeo que tem no YouTube, depois se vocês quiserem ver. Filhos da Luz. Os Filhos da Luz. Então, exato. Nos últimos 5 minutos tem exatamente o Espírito Santo falando comigo diretamente. E aí o pastor, o apóstolo, fala comigo que Deus me levantou para um negócio novo. Isso começou, na verdade, com a minha esposa, que veio dias antes aqui. E ela assinou junto comigo o contrato e começou ali. No dia da palavra? Não, umas 2, 3 semanas antes, o senhor falou com a minha esposa, dizendo que ela tinha assinado um contrato, e justamente foi o contrato de constituição da sociedade que eu tenho hoje, que chama E3 Energia. A gente trabalha com energia solar. E no dia 17 de dezembro eu estive aqui. E aí o Espírito falou comigo que agora eu estava no negócio certo. Porque eu tenho uma outra sociedade que não está indo bem. Inclusive eu estou saindo dela nesse mês. E, enfim, depois do dia 17 de dezembro, eu comecei a negociar meu primeiro contrato da E3 logo no começo desse ano. E quando foi por volta do dia 20 de janeiro, o primeiro contrato já estava assinado e, enfim, já estamos executando e está tudo certo. Eu já tenho recebido contatos, por exemplo, de pessoas da Itália para fazer negócios aqui no Brasil. Glória a Deus. Enfim, se eu começar a mencionar o tanto de coisas que eu tenho para executar esse ano, eu acho que eu preciso de 2 anos dentro de um. Yes, sir. Tanta coisa boa. Deus está fazendo coisas novas e surpreendentes ou não? Eu convido a igreja a realmente verificar esse vídeo lá no YouTube para ver o que eu estou dizendo. Na hora que eu não percebi o que estava sendo dito para mim, depois eu fui procurar esse vídeo e foi muito forte, assim. De fato eu senti que Deus falou comigo naquele dia, e um dos compromissos irrenunciáveis para mim hoje é vir aqui nas quintas-feiras. Então eu posso chegar atrasado, posso chegar no final, mas eu vou estar aqui. Aleluia! Quando é que nós vamos ser batizados? Eita Deus! Imediatamente, onde tem água. Imediatamente. Imediatamente quando? Hoje? Agora ficou estreito, hein, tio? Vamos fazer o seguinte. Segunda-feira, você pode ir na minha casa? Eu te batizo lá. Ok, tá bom. Eu vou anotar o nome aí dele. Você e a sua esposa, né? Lógico.
Vocês são casados no papel e no... Nós moramos juntos. Mas aí depois nós vamos conversar sobre isso. Agora não tem tempo para ministrar sobre tudo isso, mas nós vamos conversar. Isso não impede que vocês sejam batizados, mas impede outras coisas, mas aí nós vamos conversar. Deixa eu corrigir. Temos uma declaração de não estado. Ok. Mas são casados diante de Deus. E isso vai aumentar a tua bênção, amado. Vai aumentar. Glória a Deus. Mas nós conversamos lá, quando você for lá, a gente bate um papo. Amém? Glória a Deus, hein? Yes, aleluia. Uou! Isso tudo, né, Deus preparou, porque eu nem esperava isso. Deus preparou só para te dizer que Ele fala. A voz do Senhor é poderosa. Glória a Deus. Muitas vezes Ele brada, muitas vezes Ele fala suave. Depende. Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Muitas coisas estão sendo alteradas na sua vida. Muitas coisas, eu digo, a começar as espirituais. Muita coisa Deus está tirando de cena, coisas espirituais até do passado, porque Deus quer fazer coisas novas, pastor Ronaldo. E isso também vai atingir o âmbito profissional, empresarial na sua vida, para que você seja o empresário que ministra, o empresário que mostra, que dá direção para muitos outros, o empresário que tem testemunho de muitas coisas. Então Deus está trazendo uma grande alteração em muitas coisas, para que seja só as coisas preciosas que Deus preparou para este tempo. Aleluia! Tem algo grande que Deus está trazendo aí. Amém? Porque uma coisa vai puxar a outra. Assim como uma pessoa que não quer se acertar, diz que um abismo chama outro. Mas também, ao contrário, quando uma pessoa quer ser edificada, quer se ajeitar diante de Deus, diz que uma bênção puxa a outra. Amém? Algo grande puxa outro maior ainda. Receba aí, Siqueiras. Essa palavra Deus está falando que também é para vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Receba a bênção. Esqueci o seu nome. Marques, né? Marcos, Marcos. Desculpa. É o seguinte. Deus está prestes para fazer algo muito grande na sua vida, que vai mudar toda a tua estrutura, até profissionalmente. Você vai precisar de superdimensionar o seu negócio, mas Ele quer que a partir de hoje você cancele muitas coisas do seu passado. Tem algo assim grande que você talvez nem saiba, que está no gatilho, como diz, né? Está no gatilho, Deus está pronto para soltar isso. Mas Ele quer ver a tua disposição em deixar Ele arrancar tudo que é o passado, cancelar esse passado, para que Ele possa te dar as coisas novas. Receba essa palavra hoje, Marcos, em nome de Jesus. Aleluia. Receba a bênção do Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grandiosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.